Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para o nosso primeiro culto de domingo, o povo de Deus chegando, os estacionamentos já ficando completamente lotados. É uma manhã abençoada, a igreja vem com muita alegria, meus irmãos, todas as manhãs de domingo, especialmente nesse terceiro domingo, estaremos cercando a mesa do Senhor. Mas o nosso domingo começou já mais cedo, meus irmãos, com a nossa escola bíblica dominical. Os irmãos, tem irmãos aqui que chegou aqui já antes das 8 da manhã, glória a Deus. E estamos nós para esse momento de louvor e de adoração ao nome de Jesus. Eu peço que toda a igreja, por favor, nos coloquemos de pés, meus irmãos, para fazermos a leitura da palavra de Deus na abertura do culto. E nós vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Enquanto os irmãos localizam esse texto, eu já quero também cumprimentar os nossos irmãos da nossa Tempo Central FM, nossa rádio está agora também transmitindo ao vivo o nosso culto. Os irmãos que vinham pela manhã, ouvindo maravilhosos louvores, de repente entrou no ar um culto ao vivo. Esse culto, meus irmãos, os irmãos que têm apenas o áudio, esse culto é transmitido da igreja Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Fortaleza, a famosa Tereza Cristina, meus irmãos. Estamos aqui há mais de 90 anos nesse endereço. Então, os irmãos de longe acompanharão conosco nosso culto ao vivo e também cumprimento os nossos irmãos no canal do YouTube e aqueles que estão agora também ao vivo acompanhando a transmissão do culto de louvor ao nome do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, vamos ler na Nova Almeida Atualizada, é a Bíblia que tenho comigo nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. E a igreja diz amém. Glória a Deus por esta leitura, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor e sempre fazendo menção de lembrar dos irmãos que precisam de oração. Caso você saiba e lembre o nome de alguém que precisa de oração, apresente ao Senhor nesta hora e nós vamos orar, meus irmãos. Continuamos orando pelo nosso pastor Antônio José. Nosso pastor está se recuperando, meus irmãos, e graças a Deus, se recuperando muito bem da cirurgia que ele passou. E certamente, muito em breve, meus irmãos, nas próximas semanas, já estará de volta à igreja, aos cultos. Continuemos orando para que Deus continue abençoando esses dias de recuperação do nosso pastor. Ele acompanha os cultos e está certamente nesse momento já online, não passa nada. Ele acompanha todas as reuniões. E eu sei que a igreja tem saudade, assim como também ele está com saudade desse ambiente, da igreja. Por isso que nós seguiremos orando para que Deus possa restaurar plenamente a saúde do nosso pastor. Quantos irmãos precisam de oração? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai Santo, justo e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Nós estamos na Tua casa, Senhor.
Estar aqui, Senhor, é sentir-se abrigado, Senhor, pelo melhor lugar do mundo. Porque esse é o lugar em que o teu povo se reúne em adoração ao teu nome. E é em atendimento e resposta, Senhor, à convocação do Senhor. O culto é sempre uma resposta, porque o Senhor primeiro nos chama, nos convoca à reunião solene, à assembleia solene. E aqui estamos nós, Senhor, para adorar o teu nome, bendizer o teu nome, ouvir a tua palavra. E é por isso que nós queremos te agradecer por este privilégio, porque esse é um grande privilégio que o Senhor concede a esta multidão de irmãos e irmãs nesta manhã de domingo. Especialmente porque nesta manhã também cercaremos a tua mesa, Senhor, trazendo à memória o sacrifício vicário de Jesus Cristo. E que esta experiência maravilhosa de participar desse momento da ceia, Senhor, seja, Senhor, revitalizadora, renovadora. Que seja uma experiência de transformação, Deus, e renovo espiritual para cada um de nós. Porque mais uma vez reafirmaremos, Senhor, a firme obediência de cumprir, Senhor, a ordenança do Senhor à tua igreja. Eu oro pelos meus irmãos, todos que levantaram suas mãos, que precisam do Senhor, e certamente têm necessidades que só o Senhor pode atender e pode suprir. Que as tuas mãos se estendam sobre a tua igreja esta manhã. Nós oramos pelo pastor desta igreja, Senhor. Deus, nós pedimos pela sua total, plena recuperação. Já podemos te agradecer pela tua boa mão, conduzindo, Pai, esse tempo do teu servo. E que o Senhor possa cumprir, Deus, e abençoá-lo para que em breve esteja aqui conosco. Eu oro por cada irmão lembrado agora na oração dos teus filhos. Que esta seja uma manhã de milagre, de alegria, de manifestação real, visível do teu poder em nós e sobre nós. É o que eu te peço nesta manhã, meu Deus, e agradeço no nome do teu Filho Jesus Cristo, no nome de Jesus. E a igreja com alegria diga amém. Meus irmãos, podeis sentar. Vamos todos juntos adorar o nome de Jesus Cristo. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos juntos celebrar ao Senhor nessa manhã e cantarmos o hino de número 541 da nossa harpa cristã, 541. Aleluia. Salvador.
perdão. Quantos são parte dessa revelação de amor nessa manhã? Te convido, se você puder, a se colocar de pé. Aleluia. Celebramos o teu nome, Jesus. Carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Quantos podem dizer isso ao Senhor? Diga: vou deixar tudo que passou. Carregando a minha dor, você se esforçou por mim.
Quantos nessa manhã foram alcançados pelo amor do Senhor? Somos gratos, Senhor, pela sua graça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Desejo cumprimentar os nossos queridos irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Bom estar nesse lugar, lugar de adoração, lugar onde certamente todos que aqui acessaram, que chegaram nesse espaço, que estão ouvindo esta palavra, e estes louvores serão, sem dúvidas alguma, muito edificados. Nós queremos fazer menção de uma querida família que está conosco, nos dando a honra e a alegria de celebrar conosco. Eu gostaria de pedir para se colocar de pé, nosso missionário ali do norte da África, Marvio e Priscila, e o seu pequeno. Os irmãos estão felizes com a presença desta linda família, que proclama, dois rapazes aqui, que proclama a palavra de Deus, que cumpre a missão desta igreja. A missão basilar da igreja é fazer discípulos. E é uma grande honra para a gente receber esta família. Os irmãos estão felizes, digam comigo um forte amém. Sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos na vossa casa. Queridos, também gostaria de fazer menção de alguém que hoje escolheu celebrar conosco. Você que é de uma outra comunidade, de uma outra igreja, eu queria pedir que você fizesse um sinal com a mão, erguesse a mão. Nós queremos aqui nos alegrar. Muitas mãos erguidas ali atrás, aqui do lado também. Os irmãos desejam acolhê-los no amor do Senhor. Digam comigo um forte amém. Deus vos abençoe em todo o tempo, que vocês possam receber muito do Senhor nesta manhã. Agora eu gostaria de convidá-los para também acompanharmos a nossa leitura e a nossa percepção semanal. Nós vamos ler a nossa agenda semanal, e essa agenda semanal, para aqueles que nos visitam, é um convite a retornar a este lugar e conosco celebrar. Na próxima segunda, às 8 da manhã, nós iniciamos a semana, no segundo dia da semana, com oração, consagração. Você é nosso especial convidado para estar conosco, cantando, celebrando e bendizendo o nome do Rei. Na terça, tradicional culto de doutrina, é sempre uma palavra bíblica, orientativa e abençoadora. Impossível estar aqui na terça-feira e não retornar para casa muito edificado. Quinta, círculo de oração às 14 horas, e aí então iniciaremos a próxima semana, logo cedinho com a escola bíblica dominical, culto de celebração às 10 e o vespertino às 18 horas. Esta é a nossa tradicional agenda. Ler isso, relembrar, é sempre uma alegria. Também eu gostaria de convidá-los a pensar sobre um instrumento que Deus nos deu, que foi a nossa rádio 102.3. Agora, vindo para o culto, nós estávamos conectados à rádio, e um dos louvores, um louvor ali, que foi um louvor que atravessou gerações, por volta dos anos 2000, nós estávamos na mocidade, ouvindo este louvor, e ele trouxe algumas memórias importantes. Eu vinha conversando e dialogando com a Cíntia sobre isso. São louvores bíblicos que têm o propósito de proclamar a beleza do Evangelho. Um louvor, ele é considerado coerente quando ele está respaldado pela Escritura Sagrada. E nesta rádio, não é apenas a palavra ministrada a partir das diversas pregações, mas os louvores também são a palavra entoada. E você é nosso convidado. Se você ainda não sintonizou 102.3, o faça com máxima brevidade. Também, queridos, nosso plano de leitura, chegamos à 19ª semana, Salmo 51, um salmo muito precioso, um texto que enriquece a alma. Nós temos um grupo com mais de 7.000 pessoas, e são mais de 15.000 pessoas que adquiriram este plano. Então, chega a diversos lares, às vezes um plano só está sendo lido por mais de uma pessoa. Então, são milhares de pessoas abençoadas por esse lindo projeto, e a partir dele, nós percebemos que a Escritura fala de uma coisa só. De Gênesis a Apocalipse, nós temos o plano eterno do Deus que nos ama. Nós estamos ladeando a mesa para rememorar o perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Também anunciar que ainda temos as últimas vagas para o jantar dos namorados. Se você ainda não fez esse investimento, o faça, né? São poucas vagas, e você pode ser uma das pessoas que estará em uma noite muito especial, que vai acontecer agora no dia 26 de junho, próxima sexta.
E sem dúvidas nenhuma, os que aqui estiverem serão muito abençoados. Você é nosso especial convidado. São poucas vagas, então, terminando o culto, procure alguns dos irmãos do Ministério de Casais TC e já se inscreva para fazer parte dessa noite memorável. Amém, queridos? E agora nós temos um vídeo, e esse vídeo ele tem o propósito de nos fazer visitar, por meio de imagens, 2 eventos que foram marcantes. Ocorreram ontem os encontros setoriais do Ministério de Mulheres. Um deles, que é o setorial 2A, foi na congregação de Largo dos Santos, e o setorial 3B aqui na nossa sede. Nós vamos apreciar este vídeo nesse momento. Mais uma vez, afirmaram que você sonha demais. E outra vez, inseguro, você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi, lhe fiz uma promessa e no tempo... Certas lições aprendidas em dias escuros, elas jamais seriam aprendidas em dias ensolarados. Aí você vai dizer, irmã Carla, eu estou no deserto. E eu vou responder, glória a Deus por isso. Se você está no deserto, não está mais no Egito. Se você está no deserto, Canaã está perto. Eu quero louvar pelos dias escuros da nossa jornada. Mas mesmo aqueles dias que aparentemente se achou que estava só, não estava. Porque o Deus que chamou, o Deus que escolheu o seu ministério, Ele é a melhor companhia do caminho. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, tempo de cantar. Como vocês vai? Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus. Uma salva de palmas. Meus irmãos, nós ouvimos 1 minuto da ministração e já tem sustância aí para uns 20 dias, né? Imagine receber aqui a ministração completa. Nós vamos agora orar a Deus e agradecer a Deus por todos aqueles que estarão ofertando e dizimando na casa do Senhor. Este é um momento solene, este é um ato de adoração. Eu sempre declaro que nesse momento nós estamos declarando que Mamon não reina absoluto sobre nossas vidas. O nosso Deus é aquele que provê todo o necessário para nós. E a razão de podermos ofertar e dizimar nesta manhã é porque o Deus providente nos deu vida, saúde e possibilidades de trabalho. Enquanto nós estaremos ofertando com muita alegria, nós teremos o privilégio de ouvir o nosso lindo coral numa sequência de 2 louvores. Olha que alegria, irmãos. Então que você possa ofertar com gratidão e liberalidade. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e glorioso Pai, nós celebramos-te porque Tu és bom e nos concede o necessário para a vida. Louvamos-te porque a Tua providência é perceptível na nossa casa. O Senhor nos sustém, o Senhor sustém a nossa despensa com mantimento, o nosso coração com gratidão e as nossas emoções organizadas, porque Tu és o Deus da vida e todas as áreas e instâncias das nossas vidas pertencem à Tua direção. Senhor da vida, eu peço-Te a Tua bênção e a Tua graça sobre os que podem ofertar e dizimar, e aqueles que estão no enfrentamento de desertos, que o Senhor possa visitá-los, trazendo graça, vida, oportunidades e portas abertas. Nós intercedemos por todos os Teus filhos e filhas que estão enfrentando dramas e dias difíceis, porque cremos que Tu és o Senhor da família. Abençoe-nos em todo o tempo e ser conosco, em nome de Jesus.
Som. Pronto, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Que prazer estar com a igreja mais uma vez. Casa cheia, meus irmãos. Muita alegria de ver o povo de Deus reunido. Hoje cercamos a mesa mais uma vez. É sempre um dia especial, meus irmãos. É sempre um dia também que a igreja parece que está mais cheia, mais lotada. Nós temos aqueles irmãos que fazem questão de estar na Santa Ceia presencialmente, e assim é bom que seja mesmo. Quero saudar você que está na sua casa, nos assistindo aí também, mandar um abração para o nosso pastor, irmã Janilda, que também estão nos assistindo, e querer, meus irmãos, aqui neste momento, compartilhar com a igreja uma reflexão da Palavra de Deus. Na Santa Ceia trazemos sempre uma reflexão, um tempo um pouco mais curto, para que a gente possa cear juntos, e eu gostaria de te convidar a tomar a tua Bíblia, para que a gente possa reler o texto que foi lido no início do nosso culto, da nossa celebração, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, este é o texto que o Senhor colocou no nosso coração, para compartilhar com a igreja nesta manhã. 1 Samuel 17, a partir do verso de número 32, se você encontrou, pode dizer amém, por favor. Amém. Vamos ler então. Lerei na versão NAA. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esta narrativa tão conhecida de todos nós, talvez daquelas primeiras histórias que aprendemos ainda enquanto crianças na igreja, no continho infantil. Eu ainda sou do tempo dos discos de vinil que tinham as histórias, né? E a gente decorava os diálogos e as histórias e as partes bíblicas relacionadas, aquelas histórias que são, digamos assim, mais fantásticas, que ficam na nossa memória por mais tempo, ou que a gente tem mais facilidade, porque elas envolvem todos aqueles componentes de um bom enredo, de uma boa história. Você tem uma tensão que é criada, você tem aquele guerreiro que vai lutar e vai se deparar com uma situação, você tem um vilão, você tem então um clímax de uma batalha ou de uma guerra que é travada. Então isso atrai muito o ser humano gosta disso. O cinema é feito disso, os livros são feitos disso, as novelas são feitas disso, mas a Bíblia também tem muito disso, muito de narrativa, muito de histórias contadas e compartilhadas, porque sempre foi a forma mais fácil de passar adiante, de formatar no povo e nas gerações vindouras a memória, aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia prometido, os feitos naturais, sobrenaturais e poderosos de Deus, aquilo que Deus havia prometido desde o início, o povo que Deus havia formado. O texto de Samuel 17, ele é muito mais profundo que apenas uma história, meus irmãos, sobre um pequeno menino que sai de casa um dia para lutar contra um gigante. Este convite que eu gostaria de fazer nesta manhã é que a gente pudesse ultrapassar um pouco mais os limites infantilizados dessa história, é que a gente pudesse mergulhar um pouco mais nela,
para que a gente também não a veja simplesmente como uma mensagem motivacional, sobre acreditar em si mesmo, sobre estarmos diante dos gigantes da nossa vida na próxima semana e o Senhor providenciará pedras nas nossas mãos e assim nós colocaremos e venceremos esses gigantes. Mas também não é só sobre isso, embora o Senhor possa fazê-lo. Não é apenas uma mensagem motivacional. A gente precisa cavar e ir um pouco mais adiante. Desde Gênesis 3, e a gente está vendo isso no nosso plano de leitura devocional, a Bíblia nos mostra um mundo, meus irmãos, marcado pela tensão. O pecado, a culpa entram no coração humano, e aí agora a morte é o mistério que passa a dominar a existência, e passa a dominar a existência a partir do medo. A gente sente medo, o medo a partir do pecado passa a ser o padrão que domina as nossas emoções. E pense e reflita sobre isso. O medo é o padrão que domina as nossas emoções. E aí o homem tenta sobreviver diante daquilo que ele não consegue vencer sozinho, que ele não consegue controlar. O homem, ao pecar e ao deparar-se com a voz do Deus Todo-Poderoso no jardim, perguntando: Adão, onde estás? Por que tu não te manifesta? E ele responde: porque eu tive medo. O medo é o primeiro sinal e o primeiro resultado prático do homem, da natureza pecaminosa, do homem caído. E isso domina, e vivemos a partir desta percepção emocional do medo. O cenário do texto, meus irmãos, ele é assustador. Você tem o povo de Deus dominado pelo medo diante da afronta do inimigo. De um lado, você tem Israel, e aí preste atenção no enredo dessa história devidamente colocado pelo escritor. Você tem de um lado Israel, você tem de outro lado os filisteus. Entre eles dois existe um vale e existe Golias. Entre dois exércitos existe um homem. E aí a narrativa, e se você ler essa narrativa, esse versículo, esse capítulo, você vai ver que a narrativa e o escritor, eles fazem questão de construir essa tensão em você. É como se fosse uma narrativa crescente no texto. Ele vai construindo essa tensão em relação a Golias, mas ele também vai construindo a tensão em relação ao medo que Israel sente, a como Israel é dominada pelo medo naquele momento. O escritor faz questão de enfatizar a altura de Golias, como era a sua armadura. Ele faz questão de enfatizar a sua experiência como homem de guerra. Ele detalha as suas armas e o material das suas armas. Ele detalha a sua imponência enquanto homem. Golias não é simplesmente apresentado como um homem alto. Golias aparece como uma espécie de fortaleza intransponível, de inimigo impossível de ser vencido. Golias é uma espécie de representante do medo que aparece aqui nesse texto. O seu capacete era de bronze, a sua couraça pesava dezenas de quilos, o seu armamento impressionava, a sua presença aterrorizava. Humanamente falando, meus irmãos, mete medo, porque é uma luta que já de cara, já não existe equilíbrio. Os lutadores não subiram na balança e bateram o peso combinado antes desta luta, muito menos a altura, muito menos que tipo de arte marcial eles dominariam. Não, e humanamente falando é impossível, porque não existe equilíbrio nesta luta. E não esqueça disso, não existe equilíbrio. Guarde isso até o final dessa reflexão. O texto praticamente vai empilhando detalhes, detalhes acima de detalhes, para que a gente, enquanto leitor, a gente vá sentindo o peso da desigualdade da batalha. E aí, obviamente, sentindo o peso dessa desigualdade, sentindo também o medo gerado por tamanha desigualdade. E aí o gigante começa a avançar diariamente pelo vale. O texto diz que isso acontece durante 40 dias, meus irmãos. Pela manhã e pela tarde. Todos os dias, Israel escutava afrontas, ameaças, humilhações. O versículo 11 resume o estado espiritual do povo. O versículo 11 diz assim: quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados
e com muito medo. Está no texto o testemunho daquilo que foi provocado por Golias no povo de Israel, mas não apenas no povo, no rei de Israel. Saul e todo Israel ficaram com medo. Isso é muito significativo. Observe, porque existe algo importante aqui. O problema do texto não é simplesmente Golias. O problema do texto é o que Golias produziu no coração do povo. Golias consegue produzir medo, paralisação, incredulidade, perda da confiança em Deus. Israel, meus irmãos, Israel era o povo da aliança. Nunca esqueça também disso. Israel conhecia o Êxodo, Israel conhecia o Mar Vermelho, Israel conhecia as várias batalhas vencidas, Israel conhecia a história das muralhas de Jericó, Israel conhecia o maná, Israel conhecia a coluna de fogo, as promessas do Senhor, mas agora o povo está dominado pelo medo, e isso revela algo muito profundo sobre o coração humano. Porque nós sabemos quem Deus é, mas diante da pressão, das afrontas, do medo, da angústia, a gente esquece disso, e aí a gente começa a sucumbir diante do medo, da angústia, das aflições, dos desafios que a vida nos apresenta. Golias consegue em 40 dias, meus irmãos, pela manhã e pela tarde, bradando naquele vale, humilhando aqueles homens e dizendo: não existe homem em Israel capaz de vir contra mim. Golias consegue em 40 dias se tornar maior do que a memória da fidelidade do próprio Deus. E daí eu pergunto, não é exatamente isso que acontece conosco? Porque há momentos em que o diagnóstico, meus irmãos, parece ser muito maior do que a esperança, que a crise parece ser maior do que a fé, que a ansiedade parece ser maior do que a paz, que o silêncio de Deus hoje parece anular o Deus que agiu no passado. E aí afronta após afronta, aflição após aflição, talvez o brado dos gigantes dessa vida, dos desafios dessa vida, das ansiedades desta vida, nos façam perder a memória e perder de vista a memória de um Deus que tem permanecido fiel e que é fiel. A igreja continua, meus irmãos, sendo o povo da aliança. O pecado não pode parecer maior do que a graça. O medo não pode parecer maior do que as promessas de Deus para cada um de nós. Mas muitas vezes, mesmo esta igreja, povo da aliança, se vê acuada diante dos gigantes que ousam afrontar-nos em nossas vidas, na nossa existência. Existe algo ainda muito mais profundo no texto, porque Golias não afronta apenas Israel, Golias afronta o próprio Deus. Golias não tem juízo nenhum da vida, porque ele não afronta apenas um exército, ele afronta o Deus de Israel. E mais à frente a gente vai ver, literalmente, Davi falando sobre isso. A palavra usada aqui, meus irmãos, no contexto original, traz uma ideia de desprezo público, de zombaria, de humilhação. Golias está dizendo: nem o Deus de vocês pode salvá-los, porque eu sou o maior guerreiro deste mundo. E aí aqui aparece uma das consequências mais perigosas desse texto. O medo faz o povo de Deus perder a percepção da grandeza do próprio Deus. O medo é capaz de fazer aquele povo esquecer o que aquele Deus era, a forma como aquele Deus havia provido. Aquele Deus que há algum tempo atrás tinha sido rejeitado como rei do seu próprio povo, do próprio povo que ele havia chamado. Isso foi pregado aqui semanas atrás, meus irmãos. Quando Israel pede um rei, Israel não diz: nós queremos um rei guerreiro, simplesmente. Israel está teologicamente dizendo e profundamente dizendo: nós não queremos e não confiamos no Deus do céu para reinar sobre nós. Isso é uma ofensa ao Deus de Israel, ao Deus que o chamou. É uma rejeição do próprio Deus, da presença de Deus. Ora, e o que é a rejeição do próprio Deus e da presença de Deus, se não uma consequência do pecado e do homem pecaminoso? O homem peca porque ele decide ser como Deus. Logo, ele rejeita a presença de Deus e a imagem de Deus. Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante,
Ninguém mais conseguia enxergar a grandeza do Senhor, nem em forma de testemunho. Meus irmãos, não tem um homem nesse texto, fora Davi, que chegue e diga: não, mas o nosso Deus nos livrou do Egito, o nosso Deus nos fez passar o mar, o nosso Deus nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Deus é esquecido, a grandeza de Deus é esquecida diante do medo. E talvez aqui esteja literalmente a maior tragédia dessa cena, porque o problema não é apenas um gigante diante de Israel, o problema é a incredulidade dentro de Israel. Israel está incrédula, o gigante afrontava de fora, mas o medo já havia vencido o povo por dentro. Mas Deus é misericordioso e Ele age com graça, e aí tem graça de Deus aqui, porque a graça de Deus faz com que Deus agora se levante, chame o profeta e diz: eu vou ungir alguém para lutar esta batalha que o povo não pode vencer. E aí é nesse momento que Davi entra na narrativa, que Davi entra na história. E é importante perceber como ele entra, meus irmãos, porque Davi não chega como um soldado experiente, não é manda chamar o guerreiro Davi que está nas colinas matando urso e leão, não. Davi chega, meus irmãos, como um pastor. Davi não chega como um guerreiro famoso, como um herói militar, como alguém que era dotado de experiência com a espada. Davi chega como um pastor que havia sido enviado pelo pai ao campo de batalha. Você lembra de alguém com essas mesmas características? Um pastor enviado pelo pai ao campo de batalha? João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 20:21 diz: assim como o pai me enviou, eu também os envio. Nós temos então aqui Davi apontando para Cristo, meus irmãos, para uma batalha e para uma vitória que seria muito mais significativa do que esta que está para acontecer. Mas voltemos à história, porque enquanto Israel está paralisada pelo medo, Deus já está se movendo em providência. Enquanto o povo teme e treme de medo durante 40 dias, Deus está preparando um ungido para poder guerrear. E esse contraste do texto, ele é impressionante, ele salta para nós, porque você vê Davi paralisado pelo medo, Saul paralisado pelo medo, e você vê Davi expressando palavras de fé e de confiança. Você vê o povo querendo recuar, ou o povo simplesmente paralisado esperando, e você enxerga Davi querendo avançar. Enquanto todos estão calculando o tamanho do gigante, Davi olha para aquele gigante e interpreta o tamanho daquele gigante, o poderio daquele gigante, as armas daquele gigante, a partir da fidelidade de Deus. Então agora chega alguém que lembra-se de quem Deus é, que lembra-se de quem Deus fora, e agora diz: é um gigante, mas quem é esse incircunciso filisteu? Quem é este? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Você percebe que Davi recorre ao passado, ao que Deus havia feito, ao que Deus havia proporcionado na sua vida, ao que Deus havia provido para a sua vida. Davi olha para o passado e diz: mas eu, este pobre garoto, precisei lutar contra o leão e contra o urso, e ele foi comigo. Quem é então esse gigante que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este? Davi entende logo de cara, meus irmãos, algo fundamental, que a batalha não depende da força humana, a batalha depende da presença de Deus. E aí Davi lembra-se de um Deus que fora fiel contra o leão e contra o urso, um Deus que não era apenas uma memória do passado, mas um Deus que estava com ele, continuava com ele, fiel para novas batalhas. A gente precisa olhar para além da superfície da narrativa, porque Davi não aparece primeiro como um exemplo moral de coragem. Davi aparece como um representante do povo. Essa é a lógica do combate naquele vale, meus irmãos. Davi é enviado como um representante do povo. Essa é a lógica de combates antigos.
nos tempos antigos: escolha um guerreiro de um lado, escolha um guerreiro do outro lado. Isso era dito, combinado entre os mensageiros com os reis. E o seu melhor guerreiro lutará contra o meu melhor guerreiro, e quem vencer, um povo será subjugado pelo outro. Assim evitaremos carnificina, derramamento de sangue. Assim evitaremos mortes, assim evitaremos toda sorte de questões e consequências de uma guerra. O povo está diante disso. Essa é a lógica deste combate. Davi, um homem, desceria para lutar, e o resultado daquela batalha decidiria o destino de um povo inteiro. Se Golias vencesse, Israel seria derrotado e escravizado, porque esse é o contexto. Se Davi vencesse, Israel participaria da vitória. Perceba a profundidade disso aqui. O povo não venceu Golias, meus irmãos. Davi venceu Golias. Israel recebeu uma vitória que não conquistou com suas próprias mãos. O exército não foi lutar contra Golias. Existe um representante aqui. E é aqui que esse texto começa literalmente a apontar diretamente para Cristo, porque Davi é uma espécie de sombra do verdadeiro ungido que viria. Porque afinal Cristo significa literalmente ungido. Assim como Davi, Cristo foi enviado pelo Pai. Cristo entrou sozinho no campo de batalha. Cristo enfrentou o inimigo em favor do povo. Cristo venceu uma batalha que ninguém mais poderia vencer. Debaixo de afrontas, sentindo angústias, inclusive medo daquele momento que se aproximava. Na cruz, Jesus enfrentou o pecado, a morte, Satanás, a condenação, a ira que estava sobre nós. E nós, quem éramos? Nós éramos como Israel, impotentes, incapazes, medrosos, sem condições de salvar a nós mesmos. Enquanto Israel assistia do alto do monte, meus irmãos, Davi desce ao vale. E eu queria saber contar a história melhor, talvez como o pastor Ozean sabe contar a história bem. Mas eu não sei ainda, eu estou aprendendo com ele. Mas Davi desce ao vale. E aí aquele bom pregador diz: você pode imaginar Davi descendo, passo após passo, olhando para aquele homem de longe, de repente falando com Deus. Eu não consigo contar a história assim, meus irmãos, fica para quem sabe. Eu digo logo assim: Davi desceu ao vale e foi ao encontro do gigante. Enquanto a humanidade permanecia escravizada pelo pecado, meus irmãos, da mesma forma Cristo desceu ao mundo e veio ao encontro do inimigo principal de todos nós. E aí eu não vou narrar a batalha, porque eu já não sou um bom contador de histórias, e nem temos tempo para isso. Mas Davi vence a batalha em favor do povo. Cristo venceu em nosso lugar. E é por isso que o Evangelho não é uma mensagem, digamos assim, de autoajuda espiritual. O Evangelho não diz: seja forte como Davi. O Evangelho diz: existe um rei que venceu uma batalha que nós jamais poderíamos vencer sozinhos. É por isso que a nossa esperança não está, meus irmãos, na nossa força espiritual. A nossa esperança está firmada na vitória perfeita do ungido de Deus. A batalha é travada. Davi vence Golias. Algo muda completamente o cenário. Porque agora o povo que estava escondido, agora este povo avança. O exército que estava paralisado, agora esse exército corre. Ou seja, o ungido desce e vence a batalha. Quem está esperando a batalha acontecer, também é declarado vitorioso, mas tem uma missão. Ele agora precisa correr contra os inimigos e terminar o que havia sido começado. Você consegue entender isso a partir do ponto de vista da igreja? Temos uma missão, meus irmãos. A vitória do representante transforma o povo. E isso ensina literalmente algo fundamental sobre a nossa vida cristã, porque a missão nasce da graça recebida.
Israel não correu para conquistar a vitória. Israel correu porque a vitória já havia sido conquistada. E isso muda tudo naquele cenário de guerra, naquele cenário de batalha. A igreja vive e avança em sua missão porque ela já foi alcançada pela vitória de Cristo. E isso transforma completamente a nossa maneira de enfrentar a vida, meus irmãos. Porque Cristo venceu o maior inimigo. E porque Cristo venceu o maior inimigo, a igreja agora pode enfrentar os inimigos menores, digamos assim, sem ser dominada pelo medo, pela angústia, sem estar paralisada com os problemas que se colocam diante de nós. Mas isso não significa ausência de medo e nem de dor. Porque ainda existem batalhas a serem lutadas. Ainda existem lágrimas. Ainda existem vales. Ainda existem gigantes diante de nós. A grande diferença, meus irmãos, é porque um ungido desceu ao campo de batalha e venceu. E aí agora existe esperança, porque nós estamos firmados nessa esperança. A gente aqui, meus irmãos, e eu tenho certeza que há entre nós que chegaram cansadas nesta manhã. Tem gente que chegou aqui hoje lutando contra ansiedade, contra culpa, contra pecados, contra dores silenciosas, contra medos insuportáveis e que ninguém conhece, contra o pânico, contra as incertezas do dia de amanhã. Talvez alguns de nós estejam espiritualmente, literalmente abatido, destruído, caído, cansado. Talvez outros estejam tentando continuar caminhando enquanto o coração já está literalmente esgotado pelos desafios desta vida. Mas o Evangelho nos lembra, meus irmãos, que existe um rei que já desceu ao vale para guerrear por cada um de nós. Existe um Cristo que não abandonou o seu povo à própria sorte no meio da batalha. Existe um Salvador que venceu aquilo que nós jamais poderíamos vencer sozinhos. É por isso que essa igreja continua marchando, é por isso que essa igreja continua perseverando, porque a vitória pertence ao ungido do Senhor que representou a cada um de nós. Os músicos podem se aproximar, estou finalizando. Naquela manhã, meus irmãos, ou melhor, ao longo daqueles 40 dias, Israel olhava para Golias e pensava: não há como vencer. Não há como vencer. Mas Deus já havia preparado um representante, um ungido para guerrear. Hoje também existem gigantes que parecem impossíveis de vencer para cada um de nós. Lutas que parecem ser maiores do que as nossas forças. Armaduras que estamos tentando vestir, mas que não cabem, não foram feitas, não servem para nós. Momentos em que o mundo tenta dominar a nossa mente, o nosso coração. Que o medo tenta dominar a nossa mente e o coração. Que a paralisia domina o nosso corpo e nos impede de continuar. Afrontas contínuas contra a nossa vida, contra a nossa fé, no Deus que cuida de nós, que tem sido provedor nas nossas vidas, que tem cuidado das nossas vidas. Meus irmãos, eu gostaria de repreender na autoridade do nome de Jesus todas as forças que dominam sobre nós e trazem medo sobre nós. Na autoridade do nome de Jesus. Mas o Evangelho nos lembra, a nossa esperança nunca esteve na nossa própria capacidade de vencer, meus irmãos. Porque assim como Israel, nós somos apenas herdeiros da vitória. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós somos apenas herdeiros da vitória. A nossa esperança está no Cristo que venceu por nós. E é exatamente isso que nós estamos celebrando quando a gente cerca a mesa. Nós estamos celebrando uma vitória, meus irmãos. A ceia do Senhor é a mesa dos que venceram. Mas não é a mesa dos que venceram porque foram lá e fizeram com as próprias mãos, não. A mesa do Senhor é a mesa do ungido de Deus que nos representou, que nos substituiu e que venceu em nosso lugar. Assim como Israel participa da vitória de Davi, sem ter descido ao vale, nós participamos e lembramos hoje, mais uma vez, da vitória de Cristo, sem termos ido à cruz.
Então hoje, esteja livre, descansado, satisfeito, alegre, para aproximar-se da mesa. Não, porque você não é um herói, é porque você é medroso, é porque somos pecadores, é porque somos falhos, é porque andamos angustiados. Mas o representante, ungido de Deus, enviado pelo Pai ao campo de batalha, nos dá o direito de cercar essa mesa com Ele e de participar desta mesa com Ele. Quando a gente come o pão e a gente bebe o cálice, a gente anuncia que Cristo venceu, que Cristo triunfou, que Cristo nos representou, que Cristo derrotou aquilo que jamais poderíamos derrotar. Porque houve um dia, meus irmãos, em que o próprio Deus, pelo seu Filho, entrou sozinho no campo de batalha e saiu vitorioso. Essa mensagem, essa breve reflexão, não é para te dizer que hoje Deus vai te dar força para vencer o gigante da próxima semana. Essa mensagem é para que você descanse na certeza de que um rei ungido, guerreiro, já fez isso no seu lugar. O que nós temos que fazer hoje aqui é simplesmente participar da vitória dele. Para Davi as pedras foram suficientes. O gigante caiu, ele venceu. O povo avançou em missão, e é por isso que a igreja, sabendo que Jesus Cristo venceu, é por isso que a igreja avança em missão há 2000 anos. Porque nós temos uma missão. Ele veio, ele representou, ele venceu, mas nós temos que terminar esta luta. Nós temos que conquistar a terra que ele nos deu para ser conquistada. Nós precisamos anunciar. Esta palavra também é missionária, meus irmãos. As pedras foram suficientes para Davi. Golias caiu e morreu. Davi venceu. Para Jesus a cruz não foi o fim. O túmulo está vazio. E olha que coincidência interessante. Davi vence usando pedrinhas. Mas existe uma pedra que não pôde detê-lo na sepultura. Ele saiu daquela sepultura ao terceiro dia e ressuscitou. O Cordeiro venceu. E porque o Cordeiro venceu, meus irmãos, nós vencemos. Você pode dizer amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos se sentem participantes dessa vitória, meus irmãos? Levante sua mão, agradeça a Deus pelo que Ele tem falado conosco esta manhã. E o meu desejo é que essa palavra ela produz em nós, meus irmãos, uma aplicação prática muito concreta, muito clara, de como viver à luz daquilo que Deus tem falado conosco. Deus abençoe, pastor Kelsey. E nós chegamos agora, meus irmãos, para introduzir o momento solene da Santa Ceia do Senhor. Eu devo já informar os irmãos que a participação no pão e o cálice é exclusiva aos irmãos que já são batizados em águas. Portanto, se você ainda não foi batizado, se aguarda o momento em que isso vai acontecer e assim tomará parte conosco. Quero convidar nesse momento o pastor Afonso Sabino, ele vai fazer a leitura pelo pão, orar, consagrando o pão. Logo após a oração do pastor Afonso, eu convido o pastor Mardônio para vir aqui e no ato simbólico e solene partir o pão, meus irmãos, e juntos iremos ser servidos em nome de Jesus. Pastor Afonso. Glória a Jesus, queremos saudar a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados, para lermos um texto bíblico concernente à ceia do Senhor. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Leio na versão NAA. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão
e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que eu beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos orar pelo pão. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor da glória, te louvamos, meu Deus, porque um dia Tu enviaste Teu Filho ao mundo, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer a vida eterna, meu Deus, e nos possibilitar um livre acesso a Ti, Senhor. Pai querido e amado, queremos Te apresentar este pão, meu Senhor, feito por mãos humanas, mas que a partir deste momento estará representando o corpo do Teu Filho, que foi rasgado ali na cruz do Calvário. E que cada um daqueles que participar desse momento, comendo do pão, possa se sentir renovado e fortalecido, Pai, sabendo, meu Deus, que o preço maior Tu pagaste ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos livre acesso a Ti, livre acesso à comunhão contigo, meu Deus, e temos a nossa vida entregue nas Tuas mãos. Pai querido e amado, consagramos esse pão no Teu nome, para que todos possam participar em nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos juntos cantar a vitória da cruz. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu. Vamos cantar isso, TC, cante e diga: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é.
Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, falta algum irmão receber o pão? Se falta, por favor, dê um sinal com a sua mão aqui à frente. Nossos irmãos vão servir todos. Enquanto servem também nossos irmãos do Ministério de Louvor. Que clima maravilhoso, meus irmãos. É culto de ceia. Celebramos um Cristo vitorioso, meus irmãos. O Cordeiro venceu. Essa é a notícia. Vamos participar da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podemos todos ceiar em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ficamos todos de pés, meus irmãos. Convido o pastor Aprígio Nobre. Ele vai nesse momento orar, consagrando o cálice, o segundo elemento da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Amado Senhor, te louvamos e bendizemos, porque o teu sangue, Senhor, aponta que breve Jesus voltará. E a tua igreja, Senhor, participa com muita alegria, agradecido a ti, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, em nos trazer para cercar a tua mesa e dizer da tua grandeza e da tua bondade. Que possamos participar, dizendo que Jesus breve voltará. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Ao receber o cálice, todos aguardem, para que participemos como foi com o pão. Andando sozinho
brote de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Cante. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Será uma flor, uma flor. Glória a Deus. Glória a Deus. Falta algum irmão receber o cálice? Se falta, eu estava lembrando ali, meus irmãos. Davi saiu ileso daquela batalha. Ao que consta, parece que nem um arranhão. Mas essa palavra falou do ungido, meus irmãos, do verdadeiro ungido, que sangrou muito no vale, na batalha. Esse segundo elemento representa o sangue derramado por aquele que morreu por nós, por aquele que venceu por nós. É por isso que a gente chora, a gente ri, a gente grita, a gente canta, não sabe o que fazer. É um misto de emoções, meus irmãos. Viver esse dia, participar de momentos como esse. A palavra do Senhor diz que depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos participar do cálice em nome de Jesus. Quem tem gratidão pode adorar agora. Como foi cantado, podemos cantar aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus por esse momento tão especial da Santa Ceia. Estamos chegando aos momentos finais dessa solenidade. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento da ceia, mas também vamos orar consagrando ao Senhor, meus irmãos, um ato de adoração através das nossas ofertas. Nós sempre fazemos isso nos cultos de ceia. Nosso pastor pediu à igreja que ofereça a Deus, meus irmãos, uma oferta generosa para abençoarmos uma família que está muito precisando. É um ato, meus irmãos, de amor, que sempre fazemos isso. Então nós vamos orar agora agradecendo a Deus pelo ato da ceia e também já orando por esse momento de oferta, para que Deus te abençoe, para que Deus não deixe faltar na sua mesa, porque assim você continuará abençoando a obra de Deus e aqueles que precisam. Por favor, curve sua cabeça em nome de Jesus. Deus santo, bendito e maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este ato solene da Santa Ceia. É tão maravilhoso, Deus, viver isso há tanto tempo, há tantos anos. Tem irmãos aqui, Senhor, que depois de muitas décadas praticamente não ficaram um mês sequer sem participar da ceia. Que privilégio, Deus. Eu quero, juntamente com a tua igreja, Senhor, te pedir graça sobre nós. Que todos os efeitos gloriosos, Deus, desses emblemas maravilhosos do corpo partido, do sangue derramado, se aplique em nós diariamente, Senhor, porque esta é a nossa vitória. A nossa vitória é por meio da tua vitória, Senhor.
E que a tua igreja continue fiel a esta ordenança, Deus. Se um dia não estivermos mais aqui, o Senhor não tiver voltado ainda, que os nossos filhos, que os nossos netos, que as futuras gerações desta casa continue partindo o pão e derramando o cálice, porque esta é a memória santa, Deus, até que o Senhor venha. Eu oro agora por este momento de oferta. Abençoe os fiéis ofertantes da tua casa, abençoe os que não podem ofertar. Eu oro pela tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou. Cante. Novo dia pra te amar, ó Deus. Para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproxima, quase sem esperança eu estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, Deus Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus.
Quantos estão felizes por ter vindo à casa de Deus esta manhã, meus irmãos? Você pode dizer para alguém do seu lado, diga assim: foi muito bom ter vindo hoje a esta casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Missionários Marvel, Priscila, sejam bem-vindos a esta casa, a família de vocês, meus irmãos, seus filhinhos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe nossos pastores. Estou vendo muitos pastores de congregação, meus irmãos, ceando conosco essa manhã. Eu quero chamar aqui um para representá-los. Vai orar por nós, pastor Daniel Diniz. Vai orar por nós, agradecendo a Deus por esse culto. Continuemos orando pelo nosso pastor, pela sua casa. Logo mais às 18 horas temos o segundo culto, meus irmãos. Se você quiser tomar ceia novamente, adorar o Senhor Jesus, venha cultuar conosco. Pastor Daniel estará ministrando no culto à noite. Estaremos juntos em nome de Jesus. Pastor Daniel. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa manhã tão abençoada, meus irmãos. Senhor, Deus e Pai, como estamos com nossos corações cheios de gratidão a Ti, por esta palavra, ó Senhor, por este ungido. Nós somos herdeiros desta tão grande vitória. Muito obrigado, Jesus. Nós não merecíamos, mas a Tua graça nos alcançou. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, guardados, protegidos pela Tua mão poderosa. Concede-nos uma semana cheia da Tua bênção, cheia da Tua proteção, cheia da Tua graça. Ser conosco, Senhor, e recebe a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta oração, meus irmãos, eu quero lembrar que sigamos orando pelos irmãos que foram mencionados aqui na tela. Está aniversariando o irmão Valdemir, irmão Pedro Lucas, irmão Valdeci Fialho. Oremos também pela cura do irmão Antônio Adi, irmã Ana Luísa. Cadê os irmãos aniversariantes? Glória a Deus, amém. Irmã Sandra, vamos orar. Glória a Deus. Irmão Renan também, muitos aniversariantes, meus irmãos. Vem aqui, meus irmãos, receber os parabéns da igreja antes desse momento da bênção final. Todos os nossos aniversariantes, a igreja de Jesus. Meus irmãos, sempre compartilhem conosco. Nós somos uma igreja grande e esse momento nos aproxima e nos faz sentir parte dessa comunidade. Temos muita alegria de reconhecer esse momento. Está vindo também ali irmão Renan, cooperador desta casa. A igreja de Jesus quer parabenizar todos esses amados irmãos. Digamos todos parabéns. Amém. Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Feche seus olhos, meus irmãos. Senhor, abençoe teus filhos. Oramos por eles agora, Deus. Aniversariantes e que tem o privilégio de estar na tua casa, Deus, comemorando o aniversário, cercando a tua mesa com o teu povo, com a família de Deus. Os abençoe com vida longa, com graça, com muitas realizações. Oramos pelos enfermos apresentados, Senhor. Estenda tuas mãos para curar. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.